Ó, eu quero aproveitar e jogar para vocês aqui a rodada Globo News. Puta, essa daí é maravilhosa. A gente vai começar com, primeiro, um print da Bela Megali. A carta na manga, olha só. Bela Megali falou: a carta na manga do Supremo para um eventual pedido de impeachment dos ministros. Sabe qual que é a carta na manga, galera? Caso isso aconteça, eles já têm uma saída, Gagliasso. Tiagão, devem julgar inconstitucional o eventual pedido de impeachment e trancar a ação. Os ministros afirmam que qualquer demanda nessa direção não teria consistência, o que acarretaria a paralisação da ação. Sabe como é que funciona isso? Isso é maravilhoso, tá? Se eu fosse... Você tem que pensar como ministro do Supremo. Eu ligo para parlamentares. Tiago, eu ligo para senador e deputado. Alô, Jandira, ajuiza um mandado de segurança. Senador, não, então tem que ser do Senado. Randolfo, ajuiza um mandado de segurança falando sobre a inconstitucionalidade de tramitar um pedido de impeachment. Isso, que a gente defere aqui. Jandira, Fegali, ao mesmo tempo, tem a PEC das decisões monocráticas, ajuiza um mandado de segurança, que na nossa jurisprudência permite, tá? As decisões anteriores, todas as decisões do Supremo Tribunal Federal permitem isso, tá? Olha que bonito. Do impedimento não, porque nunca aconteceu, mas de proposta de emenda à Constituição, sim. De proposta, sim. Então a Jandira Fegali impetra um mandado de segurança direto no Supremo Tribunal Federal falando, isso daqui viola cláusula pétrea da Constituição, porque tende a abolir a separação de poderes. Então, o Supremo não vai poder fazer mais nada, Thiago, a não ser encerrar a tramitação da PEC. Mas, eu vou jogar essa daí e vamos colocar mais um, que é o vídeo do pessoal da Globo News falando a respeito disso, para dar contexto para vocês. Vamos lá. O Supremo está se sentindo traído, por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo, a vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo, e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. E para terminar, o fim da lua de mel. Acabou a lua de mel do Supremo com o Executivo. Vamos colocar aí. O Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e, antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não, todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só. E tem a prova. Mas eu queria só dizer como é que pode. O tom da sua fonte. Não, imagina. Mas dá o tom pra gente ver. Não, aí porque é o seguinte. Se não é o Gilmar, é o Alexandre de Moraes. Olha só, gente. Ele falou o seguinte, recado dado. Eu perguntei, nossa, mas está nesse pé? Ele disse, recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia, imagina. E Adriles, esse negócio da Globo, cara, eu me mato de rir porque, de novo, a gente está banalizando uma disfuncionalidade total e absoluta. E eles, isso é inédito. Se eu puder dar a devida relevância para esse tema, isso é completamente inédito, Adriles. Eles estão falando o que antigamente deveria ser um assunto relevado a fontes jornalísticas,
Eles estão falando total e claramente, não, a gente fica batendo papo com o ministro e a gente serve de pombo-correio de ministro. Você está legitimando a prevaricação. Você está estabelecendo que o jornalismo se transformou numa atividade de fofoquinha, num programa, com todo o respeito que eu tenho por ela, num programa de Sônia Abrão. Só que você está fazendo fofoca de prevaricação. Você está falando de juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo articulação política para eliminar qualquer tipo de reforma do judiciário que se faz necessária frente ao autoritarismo do STF, que se colocou como o poder absolutista dentro do Brasil. Essa Eliane Cantanhede, que parece uma fofoqueirinha profissional, adolescente, teenager, está dizendo da maneira mais simples, mais simplória, mais calma possível, como se fosse de maneira cínicazinha, galhofeira, com risos da sua plateia, da Globo News, que os ministros vão telefonar para os senadores para impedir qualquer tipo de possibilidade de impeachment. Que os ministros juízes do STF dizem para o governo, acabou a nossa lua de mel, acabou o nosso conluio, acabou a nossa associação criminosa para... Associação criminosa para quê? E o que eles estão fazendo? O que o executivo está aplaudindo que o STF tem feito em relação ao país? Primeiro, legitimando pautas pseudo-progressistas contrárias à vontade da população, tais quais liberação de drogas, tais quais liberação de aborto, tais quais relativização de propriedade privada para atender os interesses do movimento sem terra. E, mais criminoso ainda, isso sim é criminoso, perseguindo, calando, prendendo, censurando pessoas à direita. Não só políticos, não só influenciadores, mas cidadãos comuns, como o Clesão, que foi morto na cadeia por falta de cuidado, por falta de atenção e por falta de complacência e misericórdia do senhor Alexandre de Moraes, que rejeitou um pedido de soltura da própria PGR. Esse tipo de coisa demoníaca que levou, inclusive, a prisões, a censuras, a exílios, a desmonetização das pessoas e a morte de um homem, é colocada com um risinho de deboche da senhorita Eliane Cantanhede, com anuência e risos e apupos da própria plateia desse programinha de fofoca da Globo News. Então, a gente está colocando, olha só, uma coisa pavorosa. O jornalismo está de maneira completamente objetiva, clara, transparente. O jornalismo da Rede Globo está expondo a politização completa do STF, que se transformou no dono do Brasil. Está expondo uma chantagem do próprio STF em relação ao governo, numa relação espúria, dantescamente asquerosa. O Poder Judiciário, ele julga, ele não executa. Que tipo de conluio é esse? Está expondo uma chantagem do STF com o governo e com o Senado, com deputados, uma atividade política completamente defenestrável, passível de impeachment, no mínimo, não só do Alexandre de Moraes, mas de toda a Suprema Corte. E isso tudo colocado de maneira debochada, de maneira fofoqueira. E aí a gente vai ver, não sei se você tem o vídeo ainda, um vídeo da Miriam Leitão dizendo, não, porque isso é extremamente grave. Olha só o nível de esquizofrenia. É extremamente grave que o Senado limite os poderes autoritários do STF, porque ameaça à democracia ainda subsiste. Não é ameaça à democracia subsiste. É democracia falida. Num país onde os juízes da Suprema Corte, imagine isso nos Estados Unidos, meu Deus do céu, os juízes da Primeira Corte fazem política, fazem chantagem com o governo e senadores para atender os seus objetivos de autoritarismo extremo, e isso é colocado por essa empresa assessora de comunicação do STF, que acha que é bonito, que é bacana, que legitima esse autoritarismo e essa prevaricação política. Não é só os ministros do STF que têm que sofrer, no mínimo, um processo de impeachment. É a Rede Globo, que deveria perder a concessão por fazer assessoria à prevaricação dos ministros do STF. Ô Adri, perdão, desculpa te interromper, mas pegando gancho aí no que você falou, vai perder como essa concessão com rios de dinheiro, deveria, rios de verba? Deveria, mas é complicado. E assim, Adri, sabe o que eu analiso? Assim, não falando como um parlamentar, mas como um espectador, um cara que acompanha seu trabalho.
Parece agora, Adriles, que virou um blog mesmo, né? Eles não têm mais pudor, eles pregam para os convertidos deles. Eles esqueceram o verbo, o nome da TV, que é TV aberta. A TV para eles é fechada a eles, e eles não têm mais pudor nenhum com essa cara de pau. E aí a gente se indigna com isso e vem aqui falar, vem aqui expor, você preciso nas suas palavras, Rafael idem. E é engraçado, eu fico indignado como espectador. Eu fico me imaginando, se eu cheguei no Brasil agora e ligo a TV, eu falo, cara, que porra, desculpa falar, mas que porra é essa, meu? O governo tem uma assessoria de imprensa, aí tu pega a PEC 08 lá e fala, pô, peraí, mas essa PEC aqui é uma PEC para, de fato, complementar, para distinguir os poderes, tirar a soberania de um ministro. Pô, isso aqui tá certo. Aí você vê, caraca, é muito indignante, cara. É você analisar, você chegar num país e ver lá, o cara foi assaltado, mas o cara que reagiu tá maluco. Como é que tu vai reagir a um assalto, rapaz? É mais ou menos isso a sensação que dá. Passa a bola. É delirante. Thiago, eu acho que é delirante. É a Globo fazendo piadinha e fazendo assessoria para crime. Isso é crime. Prevaricação é crime. Você como ministro e juiz, chantagear o governo é crime. Você, como ministro do STF, chantagear senador para não votar impeachment, para barrar impeachment, para não votar numa PEC, é crime. A gente está vendo a Globo prestando assessoria para criminoso. É isso que a gente está vendo. E ao deboche. O deboche. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.